Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será reencarnação. Há um texto que vai aparecer aqui dentro do nosso guia de estudos, Hebreus capítulo 9, versos 25 a 28, que diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Uma das teorias mais propagadas fora do mundo cristão, claro, porque dentro do cristianismo você encontra, entre aqueles que creem numa alma imortal, o que nós encontramos é um grupo de pessoas que trabalha a ideia de que quando o indivíduo morre, imediatamente após a morte, se a pessoa foi boa ou teve um encontro com Cristo Jesus, se foi salvo pela graça mediante a fé, no caso de alguns evangélicos, no caso dos católicos, se o indivíduo promoveu ou fez boas obras enquanto viveu, ele vai diretamente para o céu. Se ele foi mal, vai diretamente para o inferno, onde vai passar toda a eternidade pagando pelos seus erros, pelos seus pecados. No caso dos católicos, eles ainda creem num estado intermediário. O indivíduo vai para o purgatório, aonde vai purgar durante algum tempo, vai pagar pelos pecados que cometeu, vai atingir um nível de purificação um pouco melhor para que ele possa ser reconduzido para o céu. Todas essas teorias têm como base a noção da imortalidade da alma. Fora do mundo cristão, e agora eu menciono, em muitas, mas muitas das religiões pagãs, encontramos uma noção que vem exatamente daí mesmo, do paganismo, e que hoje em dia, mesmo fora de contextos de religião, muita gente acredita exatamente nisso, e mais uma vez, porque tem sido promovido por muitos filmes, séries, jogos, a ideia de uma alma imortal que, para passar por um processo de purificação e atingir estágios mais elevados de perfeição, essa alma desencarnada, ela se desencarna quando a pessoa morre, depois de algum tempo ela se encarna novamente e vai passando por um ciclo de vida, morte, encarnação, reencarnação, e cada vez ela vai atingindo um nível mais elevado de desenvolvimento dessa mesma alma, até que ela alcance a perfeição e então vá para o paraíso, aonde viverá aí sim como uma alma perfeita nesse paraíso. O hinduísmo, por exemplo, vai trabalhar essa ideia de pelo menos 6 ciclos diferentes através dos quais essa alma ela passa. Esse ciclo começa com plantas, animais e vai passando por uma série de processos de encarnação e reencarnação, até que passa pelo ser humano. Se houver necessidade, ela continua ainda num processo de reencarnação em alguns seres humanos, até que chega a atingir a perfeição da sua alma, então ela vai para o paraíso. O que significa que tudo tem que ser, tudo dentro do contexto da natureza tem que ser respeitado, porque existe uma alma imortal dentro dela. Por isso um respeito tão grande por plantas, por animais, por rios, enfim, por tudo aquilo que existe à nossa volta, porque a mesma força vital, a mesma alma, ela está por ali. Pode ser que uma pessoa tenha cometido alguns erros e possa ter reencarnado como um animal. Por isso eles são inclusive vegetarianos, porque como você poderia comer a carne de um determinado animal se daqui a pouco a alma do seu pai, da sua mãe ou de um filho de repente se reencarnou naquele animal? Então você tem uma série de conceitos que acabam sendo colocados em evidência nessa ideia de reencarnações. E hoje, principalmente, nós vemos, inclusive nas mídias, várias novelas, filmes que trabalham essa mesma ideia. Hoje existe uma técnica
usada inclusive por muitas pessoas ligadas à saúde mental, que dizem que você pode passar por alguns traumas, ter alguns traumas na sua vida presente, que na verdade são resquícios daquilo que é o teu conceito, ou aquilo que são as informações que estão registradas na tua alma de experiências traumáticas que você viveu em vidas passadas. Então alguns indivíduos trabalham com uma espécie de hipnose e através dessas técnicas são capazes de levar o indivíduo a regressões a vidas passadas. Então às vezes tem uma situação que você precisa resolver de uma vida que você teve lá há 100, 200 anos atrás, porque você passou por um trauma lá atrás e aí esse trauma não foi resolvido na sua alma, e então esses profissionais da saúde, estou falando de gente ligada à área das ciências, ok? Vão te ajudar a conseguir superar essa situação que você viveu lá atrás nessa vida agora, para que você não continue num processo de reencarnações e mais adiante você tenha problemas ainda mais complicados. Você percebe como a cada dia o inimigo vai se tornando cada vez mais criativo dentro desse processo para fazer com que as pessoas possam crer que certamente não morrerás, como ele disse para ela. Qual é o grande problema dessa mesma ideia, dessa mesma noção? É o problema de que a Bíblia vai dizer que nós temos apenas uma oportunidade na vida. Se eu acreditar que a alma vai reencarnar várias vezes, bom, tudo bem, tranquilo eu viver como eu quiser nessa vida, porque eu vou ter outras oportunidades para de repente fazer melhor. Então eu posso viver sem comprometimento comigo mesmo, com o meu próximo nessa vida, porque se eu chegar a morrer, eu vou reencarnar de novo e quem sabe na próxima eu faço melhor do que essa. Existem registros, por exemplo, de pessoas que acreditam nessa mesma ideia, que acabaram tirando a própria vida porque estavam passando por uma situação muito difícil e deixam cartas dizendo eu estou tirando a minha vida nesse momento para ver se quem sabe depois da morte eu não tenho uma chance de fazer melhor do que fiz agora. Você percebe como isso é complicado? Quando a Bíblia, na verdade, vai dizer que aos homens foi dado nascer apenas uma vez e morrer apenas uma vez. Portanto, a chance que nós temos é isso, vindo logo depois o juízo. O inimigo está tentando roubar a coisa mais preciosa que a humanidade tem. A oportunidade de fazer bem feito, de fazer boas escolhas nessa vida que nós temos. O Senhor Jesus nos preparou no sentido de que não seria fácil, de que teríamos problemas e dificuldades, mas ele também prometeu que nos daria o poder proporcional para vencermos essas mesmas dificuldades e problemas enquanto vivemos essa vida. Portanto, é exatamente diante disso que somos chamados a viver uma vida de comprometimento com Deus e de responsabilidade, enquanto vivemos a única chance que temos de poder experimentar a vida nesse tempo que temos para poder viver aqui. Se tomarmos as boas escolhas e deixarmos que a graça de Cristo nos salve, então, mesmo que a morte nos alcance, teremos a oportunidade de ressuscitar para viver com Cristo para todo sempre. Não permitamos que esse tipo de teorias encham a nossa mente ou das pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque não existe base bíblica que permita que sejamos enganados por falsas teorias como a da reencarnação da alma. Dê-nos sabedoria para podermos compreender aquilo que é a Tua vontade e, ao mesmo tempo, para alertarmos aqueles que estão à nossa volta do perigo que correm quando acolhem no coração e na mente esse tipo de teoria. Nós colocamos as Suas mãos. No nome de Jesus, amém. Eu estudo a lição e você?